Agradecimentos aos apoiadores que mandaram a sua contribuição no último vídeo: Pedro Augusto, Felipe de Paula, Matheus Macaneiro, Victor Santos e Giovana Raquel. Nós, mulheres, somos ensinadas desde muito cedo a duvidar dos nossos próprios instintos. A sociedade treina a nossa mente para ignorar o alarme natural que dispara no nosso peito quando algo está errado. Se um homem na rua nos olha de um jeito estranho e nós atravessamos a calçada, somos chamadas de paranoicas. Se um namorado aperta o nosso pulso com um pouco mais de força durante uma discussão e nós reclamamos, dizem que somos histéricas, que estamos exagerando, que foi sem querer. O mundo exige que a mulher seja compreensiva com a raiva masculina. Exige que a gente justifique o grito, o soco na mesa, o xingamento no trânsito. Ele teve um dia ruim no trabalho, ele estava estressado, ele só tem uma personalidade forte. Nós fomos condicionadas a engolir os pequenos sinais de perigo, as famosas red flags, até que o perigo se torne grande demais para ser ignorado, e quase sempre quando o perigo se torna grande demais, já é tarde para pedir socorro. Me chamo Camila, tenho 28 anos, moro sozinha num apartamento de 1 quarto no centro da capital e trabalho com design gráfico. Minha vida sempre foi comum, pacata, até o dia em que eu decidi entrar num brechó antigo que ficava numa galeria perto do meu trabalho. O lugar chamava-se O Baú de Traças. Era uma daquelas lojas abarrotadas de móveis escuros, abajures, câmeras analógicas e araras de roupas. Adoro moda vintage. Gosto da ideia de que as roupas têm história, de que o tecido carrega um pouco da vida de quem o usou antes. Foi lá, espremido entre os casacos de pele e jaquetas de couro desbotadas, que eu o encontrei. Era um vestido verde esmeralda, feito de uma seda pesada e fria, com um corte elegante e clássico dos anos 70. As mangas eram compridas, o decote discreto e a saia tinha um caimento perfeito. O puxei do cabide de madeira com os olhos brilhando. Ao inspecionar o tecido, notei apenas um pequeno defeito. Na altura do peito, exatamente do lado esquerdo, sobre o coração, havia um pequeno rasgo que tinha sido arrumado. A costura era muito bem feita, quase invisível, usando uma linha verde do mesmo tom da seda. Mas ao redor do remendo havia uma mancha circular, muito fraca, de um tom marrom desbotado. Parecia uma mancha de café muito antiga que nunca saiu completamente na lavagem. Não me importei. O vestido era lindo demais e barato. Fui até o balcão, onde uma senhora de cabelos brancos e óculos de aro grosso lia um livro de capa dura. "Vou levar este aqui", eu disse, sorrindo e colocando a seda verde sobre o balcão de vidro. A senhora olhou para o vestido. A expressão dela, que antes era de tédio, mudou. Seus olhos escureceram. Ela olhou para mim com uma intensidade que me causou um leve desconforto. E não sorriu de volta. "Tem certeza, minha filha? Essa peça é peculiar. Ela não serve em qualquer uma", ela disse. "Eu já provei por cima da roupa, o caimento ficou perfeito", respondi abrindo a carteira. "Não estou falando das medidas do seu corpo", ela murmurou, dobrando o vestido devagar e colocando-o numa sacola de papel pardo. "Estou falando do peso que ele carrega, mas se você o escolheu, talvez seja porque precisa dele.
Só te dou um conselho: nunca lave esse vestido com água quente. E se ele te der um aviso, não seja burra de ignorar. Achei a velha excêntrica, como a maioria dos donos de antiquários costuma ser. Paguei, agradeci e fui para casa. 2 semanas depois, surgiu a ocasião perfeita para usar o vestido. Eu tinha conhecido um cara num aplicativo de relacionamentos. O nome dele era Rafael, 32 anos, advogado, sorriso bonito, educado, bem vestido. O perfil do homem perfeito que faz as nossas mães perguntarem quando é o casamento. Nós já tínhamos saído para tomar um café na semana anterior e agora ele me convidara para jantar num bistrô italiano caro. Tomei um banho demorado, fiz uma maquiagem leve e usei o vestido que comprei. O tecido abraçou o meu corpo de uma forma assombrosamente perfeita. A seda era gelada contra a pele, mas logo se adaptou à temperatura do meu corpo. A mancha marrom desbotada no peito ficava quase imperceptível sob a luz do meu quarto. O jantar estava sendo maravilhoso. Rafael era encantador. Ele puxou a cadeira para eu sentar, elogiou meu cabelo, perguntou sobre os meus projetos no trabalho e demonstrou um interesse genuíno por tudo que eu dizia. Ele era carismático, inteligente e fazia-me sentir a mulher mais interessante do mundo. O problema começou quando o garçom, um rapaz jovem e visivelmente nervoso, veio trazer os nossos pratos. Ao colocar a taça de vinho tinto na mesa, a mão do rapaz tremeu e algumas gotas da bebida espirraram, caindo na borda do prato de Rafael e manchando levemente a toalha de linho branco. Foi um erro banal, uma bobagem que se resolve com um guardanapo. Mas a máscara de Rafael escorregou pela primeira vez. O sorriso encantador desapareceu do rosto dele em uma fração de segundo, substituído por uma expressão de fúria contida que escureceu suas feições. Ele olhou para o garçom, cravando os olhos no rapaz, e a voz dele, que antes era suave e aveludada, mudou de timbre. Ficou grave, metálica, agressiva. "Você é cego ou incompetente?" Rafael disparou, sem gritar, mas com um volume e uma rispidez que fizeram as pessoas da mesa ao lado olharem. "Olha a sujeira que você fez! Trabalha num lugar desse nível e não sabe segurar a bosta de uma taça? Chama o gerente, agora!" O garçom começou a gaguejar pedidos de desculpas, abaixando a cabeça, humilhado. Eu senti uma pontada de vergonha e desconforto enorme. Tentei intervir, colocando a mão no braço de Rafael. "Rafa, tudo bem. Foi só um pingo, não precisa disso." "Não se mete, Camila." Ele me cortou, me olhando com o canto do olho. Me encolhi na cadeira. "É o meu terno que quase foi manchado. Ele tem que aprender a trabalhar." Foi nesse exato instante, no milissegundo em que ele engrossou a voz e me mandou calar a boca, que eu senti uma sensação de umidade quente. Brotou no lado esquerdo do meu peito, logo acima do coração. Não era suor, era um calor líquido que começou a se espalhar lentamente pelas fibras da seda contra minha pele. Olhei para baixo. A pequena mancha marrom desbotada no tecido verde havia mudado de cor. Ela não estava mais seca. O remendo no vestido estava úmido e a mancha se expandia em um tom de vermelho vivo, brilhante e escuro. A primeira coisa que pensei foi que o vinho do garçom havia espirrado em mim também, mas a gota estava no lado esquerdo, longe da taça. E o cheiro? Quando abaixei o queixo, o odor ferroso de sangue invadiu as minhas narinas. Levantei-me da cadeira bruscamente, a respiração curta. Eu preciso ir ao banheiro, murmurei, sem esperar a resposta de Rafael, que ainda estava ocupado humilhando o gerente que tinha acabado de chegar à mesa. Caminhei apressada pelo balcão do restaurante, sentindo o tecido do vestido colar na minha pele. Entrei na cabine do banheiro feminino, tranquei a porta e me olhei no espelho sobre a pia.
A mancha no meu peito tinha o tamanho de uma moeda de 50 centavos. Estava molhada. Pressionei os dedos tremendo contra a seda verde. Quando afastei a mão, as pontas do meu indicador e do meu dedo médio estavam sujas de vermelho. Sem dúvidas, era sangue. Desabotoei o vestido às pressas na frente do espelho, puxando o tecido para baixo, com medo de que algum corte tivesse se aberto na minha própria pele, alguma ferida que eu não tinha visto. Mas minha pele estava intacta, lisa. Não havia nenhum arranhão em mim. O sangue não estava saindo do meu corpo, mas sim brotando de dentro do próprio tecido do vestido. Lavei as mãos na pia, esfregando o sabonete até a água descer limpa pelo ralo. Limpei a mancha no vestido com papel toalha molhado, o máximo que consegui. O vermelho vivo se diluiu, voltando a ser uma marca úmida e escura que se camuflava na seda esmeralda. Voltei para a mesa, tentando racionalizar o absurdo. Quando sentei novamente, Rafael já havia se acalmado. O garçom sumiu, substituído por outro. Rafael serviu mais vinho no meu copo, abriu um sorriso radiante e pegou-o na minha mão por cima da mesa. Desculpe por aquilo, linda. Eu sou um cara perfeccionista. Odeio serviço mal feito. Mas não vamos deixar um imbecil estragar nossa noite, né? Você está deslumbrante nesse vestido. Eu forcei um sorriso. O resto da noite seguiu normal. Ele pagou a conta, me deixou na porta de casa, deu um beijo suave no meu rosto e foi embora. Quando tirei o vestido naquela madrugada e o joguei no cesto de roupa suja, a mancha estava completamente seca, marrom e desbotada de novo, como se nada tivesse acontecido. O tempo passou. Nos 2 meses seguintes, eu e Rafael engatamos um namoro firme. Ele era intenso. Dizia que estava apaixonado, mandava flores para o meu escritório, fazia planos para o futuro. Mas como uma goteira silenciosa que vai apodrecendo o forro da casa, sem que ninguém perceba, as pequenas coisas começaram a mudar. O ciúme, antes disfarçado de cuidado, tornou-se vigilância. Que roupa curta é essa para ir trabalhar, Camila? Os caras no metrô vão te olhar. Não quero que te faltem com respeito. Vai se trocar. Por mim, tá? Por que você demorou 15 minutos a mais para chegar em casa hoje? O trânsito não justifica. Você não está mentindo para mim, né? As suas amigas são muito fúteis. Elas não querem ver você feliz comigo. Você não deveria sair mais com elas. Eu fui cedendo. Uma batalha de cada vez. Você cede o tamanho da saia para não brigar. Cede a senha do celular para provar que confia nele. Cede a saída com as amigas para ter paz no fim de semana. Você vai encolhendo, apagando as próprias cores, até caber dentro da gaiola que ele construiu sob medida para você. Tudo justificado com a palavra amor. A segunda vez que o vestido sangrou foi numa sexta-feira à noite. Fazia 3 meses que estávamos juntos. Íamos a um teatro e depois a um jantar para comemorar o aniversário dele. Tirei o vestido verde esmeralda do fundo do armário. Eu o havia lavado à mão com água fria e sabão neutro, seguindo o conselho bizarro da dona do brechó. Ele estava impecável. Eu me maquiava em frente ao espelho do quarto quando Rafael chegou ao meu apartamento. Ele abriu a porta com a chave que eu havia dado. Sua expressão estava fechada, escura e mandíbula tensa. Ele parou na porta do quarto e me olhou de cima a baixo. Você ainda não está pronta? Ele rosnou, cruzando os braços. Amor, só falta passar o batom, me dá 2 minutos. O trânsito até o teatro vai ser tranquilo hoje. Não me chama de amor. Ele estourou, a voz subindo de volume de forma brutal, ecoando pelo apartamento pequeno. Você não tem respeito pelo meu tempo, né? Eu trabalho a merda do dia inteiro como um desgraçado, te pago jantar caro e você não tem a decência de estar pronta no horário combinado no meu aniversário?
Você é uma inútil e uma egoísta, Camila. A agressividade gratuita foi como um soco. Me encolhi na frente da penteadeira com o batom vermelho na mão, os olhos marejados. Rafa, não fala assim comigo, por favor. Faltam só... Ele não me deixou terminar. Com os olhos injetados de raiva, Rafael deu 2 passos pesados para dentro do quarto, ergueu o braço direito e desferiu um soco com toda a força contra o espelho de corpo inteiro que ficava apoiado na parede, a menos de 1 metro de mim. A explosão de vidro quebrado estilhaçou a paz do ambiente. Os cacos choveram no piso de madeira. Eu gritei, cobrindo o rosto com as mãos. Rafael ficou ali, ofegante, olhando para a própria mão levemente arranhada, o peito subindo e descendo com uma fúria selvagem. E de repente, o calor úmido e asqueroso brotou no meu peito. Dessa vez, não foi uma gota, não foi uma mancha do tamanho de uma moeda. Foi uma hemorragia. O rasgo no lado esquerdo do vestido verde simplesmente rompeu-se. Eu senti o tecido se saturar instantaneamente de sangue quente e pegajoso. O líquido espesso escorreu pela minha barriga, manchando a seda esmeralda de um preto avermelhado, encharcando a minha roupa íntima e pingando no chão de madeira, misturando-se aos cacos de vidro do espelho quebrado. O cheiro de morte inundou meu quarto, o odor de ferro e cobre misturado com suor e medo. Olhei para Rafael, apavorada. Meu peito estava coberto de sangue. Rafa, me ajuda! Balbuciei, as pernas tremendo. Mas ele não estava olhando para o sangue. Ele nem parecia estar vendo a poça vermelha se formar no chão. Seus olhos estavam cravados no meu rosto, ainda carregados de ódio, cegos pela própria fúria narcisista. O agressor só enxerga o próprio ego, a dor da vítima é invisível para ele. Olha o que você me fez fazer, sua vadia estúpida! Ele gritou, apontando o dedo na minha cara. Arruma essa bagunça agora. Eu vou descer pro carro. Se você não estiver lá embaixo, em 5 minutos nós terminamos. Ele virou as costas, bateu a porta do quarto com uma violência que fez as paredes tremerem e saiu do apartamento. A batida final da porta da entrada ecoou como um tiro. Caí de joelhos no meio do meu quarto destruído, minhas mãos sujas do sangue que escorria livremente do vestido e que não era meu. Arranquei o vestido do meu corpo ali mesmo, chorando copiosamente. Joguei a seda ensanguentada no chão do banheiro. Entrei debaixo do chuveiro com água gelada e esfreguei o meu corpo com sabão até minha pele ficar vermelha e arder, tentando tirar o cheiro de sangue e também tentando lavar a ilusão de que aquele homem me amava. Bloqueei o número de Rafael no celular, tranquei a porta de casa e empurrei uma cadeira pesada contra a maçaneta. Naquela noite, ele não voltou para bater na porta, mas as 17 mensagens em Pix de 1 centavo que ele me mandou, xingando-me de todos os nomes possíveis e depois chorando, pedindo perdão e dizendo que ia se matar se eu não o atendesse, provaram que a fera apenas recuara temporariamente. Na manhã seguinte, coloquei o vestido sujo numa sacola plástica dupla, fechei com um nó cego para conter o cheiro e peguei um táxi direto para o centro da cidade em direção ao brechó. O baú de traças estava vazio. A senhora de cabelos brancos, como sempre, atrás do balcão limpando uma bandeja de prata com um pano felpudo. Ela não pareceu surpresa quando joguei a sacola de plástico em cima do vidro com violência. "Eu quero saber o que é isso!" gritei, a voz embargada pelas lágrimas que não tinham secado. "Eu quero saber que merda de maldição é essa que você me vendeu!" A velha suspirou, largou o pano, abriu a sacola plástica e olhou para o vestido. A seda verde estava empastada, rígida com o sangue coagulado, escura e pesada. "Ele sangrou muito dessa vez", ela murmurou, sem nenhum traço de medo ou surpresa.
O homem levantou a mão perto de você, não foi? Quebrou alguma coisa? Gritou a plenos pulmões? O que tem dentro dessa roupa? Exigi saber, batendo as duas mãos no balcão. Ia chamar a polícia, mas como iria explicar que um pedaço de pano sangra? A velha olhou diretamente nos meus olhos. Eu sei que você pensou em chamar a polícia agora, mas eles não puderam fazer nada por ela quando ela estava viva, minha filha. Muito menos agora por você. A velha pegou uma cadeira e fez sinal para que eu me sentasse. Caí na cadeira de palha enquanto ela começava a falar. O nome dela era Helena. Digo, a dona desse vestido que você comprou. Ela o usou numa noite de Réveillon em 1984. Ela comprou com o primeiro salário dela como professora. Helena era casada com um homem muito respeitado no bairro, um sujeito de boa família, empresário, que pagava as contas em dia, ia à missa e cumprimentava os vizinhos, um homem considerado de bem. A velha fez uma pausa, os dedos enrugados acariciando o tecido manchado de sangue seco. Mas, enquanto os dois ficavam às portas fechadas, ele tinha uma personalidade forte, sabe? Começou com gritos por causa da comida sem sal, depois passou para os tapas na mesa, depois os empurrões contra a parede. Helena sempre perdoava ele. Ela ouvia da mãe, do padre e das amigas que o casamento é feito de sacrifícios, que ela devia ser mais paciente, que ele só perdia o controle porque a amava demais. O homem violento sempre terceiriza a culpa, Camila. Ele sempre convence a vítima de que a raiva dele é justificada pelo erro dela. Na noite daquele Réveillon, a velha continuou, a voz tremendo de leve. O marido dela não gostou da forma como Helena sorriu para um conhecido na festa. Quando chegaram em casa, ele trancou a porta, mas não gritou dessa vez. Ele já tinha cansado de gritar. Ele foi até a gaveta da cozinha, pegou uma faca de desossar e enfiou exatamente aqui. O dedo enrugado da senhora apontou para o furo no lado esquerdo do decote do vestido verde, exatamente sobre o coração. Foi um único golpe, fatal. O vestido encharcou no chão da cozinha. A família dela depois limpou o sangue da casa e tentou enterrá-la com dignidade. O marido, o assassino, contratou os melhores advogados da cidade. A defesa usou a tese de legítima defesa da honra. Disseram que foi um crime passional. Sabe como é, né? Crime passional aqui no país dá menos anos de pena. Enfim, ele foi inocentado. Disseram que ele agiu sob forte emoção porque a esposa era leviana, que ele foi provocado. O juiz comprou a história, a sociedade comprou a história. Ele saiu pela porta da frente do tribunal, livre, como um cidadão de bem. O sangue de Helena virou apenas uma nota de rodapé esquecida num jornal velho da época. Mas... e o vestido? Como ele veio parar aqui e por que ele sangra? Perguntei para a senhora num sussurro apavorado. A mãe de Helena não suportou ver a filha culpada pela própria morte. Ela guardou as roupas, lavou a seda verde, mas a mancha de sangue de uma injustiça tão cruel nunca desbota de verdade na fibra do tecido. A velha dobrou o vestido sujo de sangue com reverência. Esse vestido não é amaldiçoado, Camila. Ele é um pacto. É a agonia de uma mulher que foi morta pelo homem que dizia amá-la. A alma de Helena não encontrou descanso. O tecido absorveu o trauma dela. Agora o vestido reage à energia agressiva, à raiva, à violência. Ele chora sangue fresco toda vez que sente os primeiros sinais do monstro, toda vez que um homem levanta a voz, cerra os punhos ou tenta diminuir a mulher que está usando a seda.
A velha empurrou a sacola plástica de volta para mim através do balcão. Eu não quero essa roupa! Recuei em pânico. Fique com ele, queime, jogue fora, sei lá. Eu não posso ficar com ele. Ela disse de forma incisiva. Não fuja da lição, menina. O sangue que sujou o seu peito não é uma praga. É o maior e mais valioso aviso que você já recebeu na vida. Todo feminicida começa quebrando um prato, começa gritando no trânsito, começa te proibindo de usar uma roupa, afastando seus amigos e apertando seu pulso. A dona desse vestido ignorou os pequenos sangramentos invisíveis do cotidiano até que o furo no tecido foi feito de verdade no corpo dela com uma faca afiada. Preste atenção no sangue. Peguei a sacola. Minhas mãos não tremiam mais. A repulsa havia dado lugar a um frio congelante na boca do estômago. Uma clareza aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Voltei para casa. Não joguei o vestido no lixo. O pendurei na porta do meu guarda-roupa num cabide escuro, na primeira posição, para que eu o veja todos os dias quando acordar. A seda verde e a mancha marrom e seca sobre o coração são o meu alerta diário. Naquela mesma tarde, Rafael apareceu na porta do meu prédio chorando. Ele interfonou dezenas de vezes. Quando desci para a portaria, segura atrás da grade de vidro temperado e ladeada pelo porteiro, ele se jogou de joelhos na calçada. Chorou sem parar, disse que eu era a luz da vida dele, que ele procuraria terapia, que o estresse do trabalho o havia cegado, que ele nunca mais, em hipótese alguma, levantaria a mão para socar uma parede ou espelho. Qualquer mulher que não tem experiência cravada na alma teria acreditado. Aquele choro desperta a pena e o nosso lado materno, que é treinado para cuidar de homens quebrados. Eu apenas olhei para ele, friamente, e disse a frase que destrói a ilusão. Não, nosso namoro acabou, Rafael. Nunca mais me procure. Foi como girar um interruptor elétrico. A tristeza profunda no rosto dele evaporou instantaneamente. As lágrimas pararam de rolar. Os músculos do rosto se contraíram numa expressão de fúria absoluta. Ele se levantou do chão de um salto e a máscara do homem perfeito quebrou-se para revelar a verdadeira face do abismo. Quem você acha que é para me dispensar, sua p*** desgraçada? Ele rugiu, agarrando as grades da portaria e chacoalhando o metal com violência, tentando alcançar o meu rosto. Você não é nada sem mim, você me pertence. Eu vou acabar com a tua vida, tá ouvindo? Eu vou acabar com você. O porteiro acionou a polícia e Rafael fugiu cantando pneu no carro importado dele antes da viatura chegar. No dia seguinte, fui à delegacia da mulher, fiz boletim de ocorrência por ameaça e injúria, juntei os pics dele e as provas do meu espelho quebrado em casa e exigi uma medida protetiva. Mudei as fechaduras do meu apartamento, avisei o meu trabalho, cortei qualquer tipo de trajeto de rotina. Sei que um pedaço de papel do juiz não segura uma faca, mas eu não vou ser uma vítima passiva. A diferença entre mim e a dona original do vestido é que eu não vou esperar para ver a personalidade forte dele passar. A violência doméstica não é uma explosão imprevisível, ela é uma escada. E os primeiros degraus são sutis, revestidos de presentes caros, demonstrações grandiosas de amor e pedidos de desculpas chorosos. O monstro não dorme debaixo da nossa cama. Muitas vezes, nós damos a chave da nossa casa para ele e dividimos o edredom com quem está apenas esperando a oportunidade para nos sufocar. Se um homem grita com um garçom, xinga outras mulheres no trânsito, ou dá um soco na parede para extravasar a raiva sem querer te machucar, fuja. Corra na mesma hora e não olhe para trás. O soco na parede é apenas um ensaio. Ele está medindo o seu nível de tolerância. Ele está testando a pontaria antes de mudar o alvo para o seu rosto.
Até a próxima. Obrigado.